Glória a Deus. Igreja, faz assim, ó. Faz assim. Assim, ó. Faz assim. Essa posição, quero falar um pouquinho hoje sobre legalidade, né, de posicionamento. Essa posição, ela é a posição ao qual você está adorando, está levando, está dando para Deus a sua adoração. Tá? Agora faz assim, ó. Essa é a posição na hora que você está adorando, que você está recebendo o amor de Deus, a bênção de Deus. Então a igreja, ela tem que aprender a levantar as mãos. Entende? Quando nós estamos aprendendo a buscar Deus, nós temos que saber que a posição do nosso corpo, o que nós fazemos, faz uma grande diferença no mundo espiritual. Amém? Então, olha bem, vamos falar assim, ó. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, procuramos tua face e rendemos-nos a ti. Tem que fazer assim, ó. Um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Agora, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha, cada dia brilha mais. Ó, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Estamos nós. Querido, ficou lindo. Agradou tanto o Espírito Santo, ficou bonito vocês de mão levantada, assim, né? Então aprendam isso. Vem na igreja para levantar a mão, para dançar. A dança também, ela é muito importante. Quando alguém ia se apresentar ao rei, fazer um pedido, queria alguma coisa do rei, então todo aqueles costumes antigos, ele tem símbolo espiritual, né? A pessoa vinha, dançava, adorava, elogiava, fazia aquele show para o rei, né? Aí o rei depois chegava e falava assim, ó, me agradou muito, agora você pode pedir até metade do meu reino, que eu te dou. Então, quando você vai querer alguma coisa de Deus, primeiro você tem que chegar na presença de Deus e conquistar. É espiritual o negócio, tá, gente? Às vezes a gente pegar e ficar falando, ah, mas não precisa disso. Eu falei assim, precisa. Porque o homem se afastou de Deus espiritualmente. E o homem precisa se aproximar de Deus espiritualmente. E o homem se afastou de Deus porque ele cometeu rituais de pecado, desobediência. Então agora ele oferece sacrifícios de louvor, de adoração. Começa a fazer a vontade de Deus, né? Em tudo. E não é de qualquer jeito, você tem que aprender que tudo tem princípios. Tá? Já estou ministrando essa noite, tá, gente? É muito importante. Por quê? Porque hoje o dia é para você saber posição em que se comporta diante de Deus, diante de cada propósito. Então, vocês podem ver que aquela filha de Herodinas, acho que é Herodinas, ela, Salomé, lá, sei lá, ela, Salomé, ela começou a dançar em frente o rei Herodes, né? Aí o rei falou para ela, falou assim, o que você quer?
ela foi lá e consultou a mãe. Mãe, o que eu peço para ele? E ele falou que até metade tudo que era dele, né, do reino dele, ele daria para ela. Ela falou assim: eu quero a cabeça de João Batista. Pegaram? Então, olha bem, é para vocês entenderem o ritual da dança, o que significa. Então, eu não posso ficar assim parado diante de Deus, né? Eu tenho que, né, mover o meu corpo, né? Adorar a Deus com o corpo também. Tanto é que tem até unção de dança, né? De louvor. Quando a gente ministra, você pega unção, sabe aquelas pessoas que ficam girando, que coisa e tal? Aquilo é uma unção da dança, mas se a pessoa tem essa unção, às vezes ela tem vontade de dançar na igreja, né? Ela começa, de repente ela começa a movimentar, né? Tem pessoas que recebem, por exemplo, cantar. Já viram fazer serenata? Você quer conquistar uma menina, você chama os amigos, vamos fazer uma serenata, né? Aí você vai lá, faz a serenata, o que você está fazendo? Você está querendo ganhar aquela menina. Então cantar também significa, eu quero ganhar a atenção do meu amado, né, Jesus, eu quero ganhar, né, mais ou menos isso, é só para vocês entenderem como é que funciona. Por isso que tem o cântico, que tem adoração, tem o jeito de adorar, né? Então olha bem, eu faço assim, ó, estou adorando Ele, estou dando para Ele. Faço assim, eu estou recebendo, né? Eu faço assim, eu estou respeitando, reverenciando, né? Dizendo para Ele que Ele é o meu Senhor, eu estou à disposição dEle. Por que o japonês aí chega, né? Então, tudo são princípios. E isso no mundo espiritual, o diabo, ele odeia, ele detesta. Vocês viram, né? Esses tempos atrás, lá em janeiro, o pastor viu aquela pregação daquela mulher, e ontem eu repostei ela para algumas pessoas, né? E aquela mulher falando, né, que Deus mostrou para ela uma liberação de muitos demônios para o Brasil. E o diabo, ele riu, né? Porque ele falou assim: nós temos que impedir um poucos que restam. Porque ele falou assim: eu não ligo das pessoas que oram, que vão na igreja, mas tem um povo que ora de joelho, esse nós temos que eliminar. Nós temos que impedir deles orar de joelho. E fala-se na visão, né, que ele deu ordem para os demônios o seguinte: usem cachorro, ataquem as empresas deles, ataquem coisas deles, tira o tempo deles para eles não dobrar o joelho, porque é de joelho, entende? Que você reconhece que Deus, olha bem, o que Satanás falou para Jesus? Mostrou o mundo e a sua glória e falou: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Pegaram? Se o diabo fez isso, é porque isso é necessário. Não é tudo, digam comigo assim, tudo não é necessário por causa de Deus. Fala, tudo é necessário por causa do homem. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Senhor, eu quero agradecer a Deus por esse momento de louvor, Pai. Eu quero, Senhor, te dar graças por isso, Pai. Por esse momento, Deus querido, que nós podemos nos reunir como igreja e sentir a Tua presença, Senhor. Eu quero, Senhor, que o Senhor levante nós, ó Pai, nesse ministério, conforme o Senhor deseja no Teu coração, para nós sermos, Deus, templo vivo do Teu Espírito. Que o Senhor nos levante, Deus querido, para que a Sua vontade seja feita. Que o Senhor dê a cada um aqui, Pai querido, uma missão, uma capacidade própria, Senhor, de estar na Tua presença, para fazer toda a diferença, Pai. Porque nós não queremos, Deus, viver à toa, Pai. Nós queremos ser vencedores por causa de Ti, Deus. Nós queremos ir morar no céu, Pai.
Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dobra o joelho assim e fala assim: Jesus, eu dobro o joelho para o Pai, para Ti e para o Espírito Santo. Jesus, eu não quero ser religioso. Eu quero ser filho do reino. Filho do Papai Celestial. Salvo por sua obra na cruz. Cheio do Espírito Santo. Para a glória de Teu nome. Jesus, eu quero ser uma pessoa que consiga viver em plenitude. Eu quero ter tempo de oração. Eu quero ser dedicado ao seu propósito, ao seu serviço. Jesus, deixa eu ser a sua alegria. A alegria do Pai. A satisfação do Espírito Santo. Querido Espírito Santo, eu não quero só que você seja meu companheiro. Eu quero que você me transforme para que eu também seja teu companheiro. Porque esse negócio de eu querer que o Senhor seja meu companheiro, eu começo a dar o comando. E aí eu vou fazer o que eu quero. Espírito Santo, me ensina a ser seu companheiro, seu servo, seu amigo. Me ensina. Porque só assim eu vou cumprir o propósito de eu viver nessa terra para meu Pai. Espírito Santo, muitos podem me amar, mas só você pode me satisfazer e estar comigo para a glória do Pai. Espírito Santo, me transforma em um amigo íntimo seu que te ama, que te ama. Querido Deus, eu coloco a igreja nas tuas mãos. Espírito Santo, sem tua presença nós não somos ninguém, nada. Espírito Santo, por mais que nós tentamos esforçar, nós vamos cansar, mas não vamos conseguir. Mas a palavra diz assim: Espírito Santo, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Espírito Santo, nós não podemos esperar nada de nós, mas nós podemos confiar em Ti, pois Tu és como o rio. Eu quero, Espírito Santo, colocar as pessoas necessitadas nas Tuas mãos, porque elas pensam que o pastor, ou o irmão, o profeta vai ser a solução. Mas na realidade, Espírito Santo, é só você, é a solução dessas pessoas. Nós queremos, Espírito Santo, que você cuide dessas pessoas, levando elas a serem melhor do que nós. Mas não deixa nós, Senhor, quando somos usados por Ti, Senhor, achar que nós somos a última Coca-Cola do deserto. Ajuda nós a sermos humildes, Senhor, simples, prudentes, amáveis. Não deixa nós se defender, Senhor. Ajuda nós a olhar os nossos defeitos. Não para desanimar,
mas para ver que nós temos um alvo a alcançar, para se transformar, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós estamos de joelho, porque nós reconhecemos que nós não temos poder nenhum em nós mesmos contra o diabo. Nós estamos de joelho diante daquele que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Aquele que com uma só palavra ele põe o inferno inteiro para correr. E destrói todos somente com o olhar. És tu, Jesus, o Todo-Poderoso, o excelso, o maravilhoso. Jesus, nós não temos capacidade de prosperar, de criar nossa própria independência financeira, mas tu és o Jeová Jiré, que cuida de mim, que cuida de nós. O Senhor é bom, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Jesus, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas nós sabemos que se nós andar contigo, nós comeremos o melhor dessa terra. Jesus, nós podemos ficar ansioso, depressivo, preocupado, mas se nós descansar no teu colo, Senhor, o Senhor vai nos dar o descanso, a paz que nós precisamos. Jesus, ajuda nós. Ajuda. Nesse lugar, Senhor, eu sei, Deus, que vai vir uma multidão. Eu posso ver ela chegar, Senhor. Só você, Deus, pode abraçar esse povo, Pai, que está vindo. Só o Senhor pode curá-los, Deus. Levar eles, Deus, a ter uma razão para viver, Pai. Eles vão chegar pesado, Pai, mas vão sair saltando de alegria, Pai. Eles vão chegar, Deus querido, chorando, Pai, vão saindo, Pai, com brados de alegria. Aracada, arachuri, mana, te candeire, chore, candalabada, chui de candalabás. Nessudi, candalaturi, cheimanais. Re, de candalababa, baixo de canás. Eu não quero que ninguém venha aqui, Pai, por causa de homens usados por Ti, Senhor. Eu quero que eles venham aqui, Pai, ver o que o Senhor fez naqueles que entregou a vida para Ti, Senhor. E o que o Senhor pode fazer, Pai, com eles. Amanecui, candei-te-no. Sabe, Jesus, eu quero que eu e os meus irmãos, Pai, possa ver os nossos filhos, nossos netos, decepcionar o diabo, Pai, vindo te buscar, Senhor, de todo o coração. Tão empolgados, Deus, que nós vamos ter que falar para ele: calma. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. Quero ver, Deus querido, meus amigos também, Pai. Aqueles que resistem à Tua palavra. Não aguentar, Pai. E vim aqui te buscar também. Jesus, eu quero que nós estejamos prontos. Ninguém aqui vai ter medo da morte, Pai, mas vai ficar até feliz, Pai, de saber, Deus, que logo tudo passa. E nós vamos morar contigo. Obrigado, Jesus. Respira bem fundo, querido. Sinta a presença dEle. O Senhor me surpreende, Pai. O Senhor é maravilhoso. A gente pode estar perdidinho, Pai, mas nos encontramos em Ti. Louvado seja Teu nome, Pai. Glória a Deus, né?
Glória a Deus, né? Põe 1 Reis para mim, 19, 18, filho. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel. Isso é, todo aquele que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Amém, querido? Então, olha bem. Não dobraram o joelho e não beijaram a sua imagem. Então, sempre houve essa guerra de altares, né? O que é uma guerra de altares? Então, a turma edificava altares para Deus e outros edificavam altares para Baal. E nós temos que edificar altar para Deus. Sabe quem que é o altar de Deus hoje? Somos nós. Como é que fazia o altar antigamente? O altar antigamente pegava pedras sem serem trabalhadas, pedras, né? E edificavam o altar, arrumava o lugar do sacrifício. E o que é essas pedras hoje na nossa vida? Essas pedras são a circunstância na nossa vida que nós precisamos arrumar. Entende? Para depois oferecer sacrifício de louvor a Deus. Então, por exemplo, vai fazer o sacrifício, né, para Deus, Deus não vai aceitar o sacrifício de alguém desonesto, de alguém malandro, de adúltero, de viciado, drogado, ladrão, bandido. Então, todas as coisas que estão erradas na minha vida, quando eu estou arrumando, eu sou o altar de Deus. Então eu estou arrumando o altar. Entende? Para depois que o meu altar estiver bom, aí Deus vai exigir o meu sacrifício. O meu sacrifício o que é? É as minhas vontades, os meus propósitos, os meus sonhos. Eu vou sacrificar tudo por causa do sonho de Deus, por causa da glória de Deus, por causa do poder de Deus na nossa vida. Tudo na Bíblia são simbólicos, são coisas simbólicas para você entender como que funciona o mundo espiritual. Então, se você tem um sonho assim, né, de ser uma pessoa que vai oferecer louvor a Deus e tal, você precisa arrumar o teu altar. Você precisa também trocar suas vestes, né? Por exemplo, se eu vou dançar para Deus, eu tenho que vestir as vestes de alguém que dança para Deus, a veste certa. Se eu vou servir a Deus como sacerdote, eu tenho as vestes de sacerdote. Então, o que é essas vestes? As vestes são os atos de justiça dos santos. Se eu vou oferecer sacrifício para Deus, eu tenho que entender a lei do altar, a lei das vestes e a lei dos rituais, né, que se fazem. E nós temos que entender também que os objetos de culto, nós precisamos ter na nossa vida também comportamentos que representam os objetos de culto. Então eu tenho que saber que o altar do sacrifício, olha bem, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé naquele que se entregou e se entregou por mim. Então, para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Então, o que acontece aí? Eu vou ser o sacrifício. Até tem a música do Judson, né? Que fala assim, né? Já juntei as pedras, já preparei o altar, né? Já juntei a lenha, o fogo está queimando, né? E o cordeiro? Aí ele fala assim, o sacrifício sou eu. Então tudo que você faz, você está juntando a pedra, você está juntando a lenha, suas atitudes está pondo o seu louvor, sua adoração é o fogo, né? Você se preparando, agora você vai tá pondo fogo. Fogo que é? Vindo na igreja, adorando, orando, é o fogo. E o sacrifício? Agora eu entendi, o sacrifício sou
Porque eu quero fazer a minha vontade, e eu busco a Deus para Deus fazer a minha vontade. E nós começamos a ser o sacrifício quando nós falamos assim: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Igual Jesus, né? Jesus, para ser o sacrifício, né? Quem era o sacrifício? Quem era o cordeiro? Era ele. Então, antes dele ir para o altar, né, para o sacrifício, para a cruz, num lenho. O que é o lenho? A lenha tinha que queimar o sacrifício, né? E Jesus estava pregado no madeiro. Aí Jesus falou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E ele ficou lá, de novo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Me livra desse sofrimento, dessa morte, essa dor que eu vou passar. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Né? E a Bíblia fala que foi do agrado do Pai castigar Jesus, fazer Jesus sofrer. Pegaram? Então, por que você tem que aprender isso? Porque nem sempre você vai querer vir na igreja. Nem sempre vai ser fácil vir na igreja. Nem sempre vai deixar, o diabo vai pôr obstáculo para você não vir. Também não vai ser fácil você ter uma vida de oração. Não vai ser fácil. Vai ter que exigir um sacrifício. Né? E pelo objetivo, nós temos que aprender que isso é necessário. Eu sei, porque para mim é difícil fazer o que Deus está pedindo para nós nesses últimos dias agora. É muito difícil. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos orando. O Dorival e a Raquel, né, nós estamos orando para que Deus possa nos dar condições de nós termos vida de oração. Não é, Raquel? Nós viemos falando de Santa Amélia lá, né, o que Deus estava movendo nós, nós temos que orar, nós temos que voltar a ser aquele povo daquela unção extravagante. Só que olha bem, gente, tem que ter tempo de oração. Mas nós estamos com a vida corrida. Nós estamos ocupados. Os cuidados dessa vida, né, abraçou nós. Não estou falando que está errado, porque nós sempre seguimos a direção de Deus, né? Mas agora, né, o Senhor já abençoou a gente. O Senhor já deu lugar para a gente. O Senhor já deu condições de nós vivermos, né, de uma maneira que nós podemos praticamente deixar tudo e ter uma vida de consagração. Né? É só questão de priorizar. Falar assim: não, vamos priorizar Deus. Vai perder algumas coisas? Vamos ter que perder. Nós vamos ter que deixar de fazer alguma coisa? Vamos ter que deixar. Mas nós não conseguimos ir pela nossa força. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos orando. Senhor, dá um jeito, mas nós queremos voltar. Se é necessário orar 2 horas por dia, nós vamos orar 2, 3. Se é necessário nós tirar dia para ficar na tua presença, nós vamos tirar. Só que Deus, nós não podemos fazer isso na nossa força, nós não temos condições. A loja me abraçou. Os problemas me abraçaram. O próprio serviço da igreja me abraçou. Tirou todo o meu tempo. E não é diferente com você. Você tem tua vida, teu casamento, teu trabalho, tudo te abraçou. E agora o que nós temos que fazer? Vamos orar. O tempo que nós temos para orar, nós vamos orar, vamos pedir para o Senhor. Falar: Senhor, não deixa nós viver como um religioso normal. Nós queremos estar na plenitude do teu propósito. Pegaram, gente? Então, mas nós temos que já tomando consciência como é que vai ser isso. Porque se você tomar consciência, depois você vai encarar os problemas e falar: mas eu já sabia. Eu vou pegar firme, mas eu já sabia. Eu já sabia que ia ser assim. E tem uma coisa, tá, gente? Eu vivi plenitude de unção. Eu vivi unção que eu nunca vi em ninguém. Eu tendo aquela unção.
E posso falar uma coisa para vocês? Não é fácil. O diabo chega a materializar para pegar a gente, querido. Porque quando você se coloca para poder ter unção, o inferno se levanta porque ele quer destruir isso na nossa vida. E quando você vai se afastando daquela consagração, daquela unção, os demônios também vão se afastando, você quase não vê mais, não percebe mais. Mas é só voltar, o negócio fica feio. Outra coisa, você começa a ter mais problema com pessoas, porque o diabo, ele uriça as pessoas, ele não tenta você do nada, ele usa justamente a gente mesmo contra a gente e as pessoas, colega de trabalho, a própria igreja, a liderança. Começa a ter tanto problema, mas você tem que ficar olhando o seguinte, a unção que mana de você. A unção. O poder que mana. Você começa a ver as coisas acontecendo. É a coisa mais tremenda que tem. Mas não é uma vocação fácil. É uma vocação, né, que a pessoa tem que querer mesmo e saber que ela tem que renunciar ao mundo. Tem que renunciar. Mas, posso falar uma coisa para você? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Eu nunca mais vou ser feliz, se eu não voltar. Entende aquela plenitude? Eu não sei você, né? Mas aqui é um lugar de nós buscar isso junto. Vai ficar melhor, vai ficar bem mais gostoso, bem mais fácil, se nós estivermos juntos, buscando essa unção, e esse poder, essa presença de Deus. Tem uma glória de Deus aqui, uma presença de Deus, eu não estou falando que nós não tem. Está tremendo esse lugar. Entende, gente? Mas Deus precisa de mais disposição, mais lenha queimando, mais sacrifício sendo colocado no altar. E pode saber, querido, que mais lenha é seu comportamento, e mais sacrifício é a tua vida que Deus quer. Amém? E olha bem, Jesus deu a vida por nós. E agora é necessário que nós dê a vida para Jesus. Entende? Para que a vida dele agora esteja em nós também. Você não precisa se preocupar com você. Eu estava falando hoje mesmo para a Fábio, né? Eu falei, Fábio, aonde é o caminho daquilo que nós faz que é abençoado? Porque, olha bem, a Bíblia fala assim: não glorie-se o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza. Então, a hora que a prosperidade, ela abraça nós, pode ser que nós estamos desviados. Na hora que o nosso casamento se torna plenitude, pode ser que nós estamos desviados. Na hora que o nosso ministério, nossa vida está em fama e sucesso, pode ser que nós estamos desviados. E Deus quer que nós tenhamos sucesso financeiro, no trabalho, financeiro, né, na igreja, ministerialmente, e quer que nós sejamos sábios, pessoas que vivem por mais, né, por algo mais. Só que, eu falei para ela assim, ó, a receita é bem simples, é só buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aí a minha glória vai servir a Deus, minha riqueza vai servir a Deus, minha saúde vai servir a Deus, né? Do contrário, por exemplo, o demônio da sensualidade, você vai lá na academia, fica um corpão, como é que o pastor está encorpando, né? Então o pastor está encorpando, que daqui a pouco, isso aqui pode ser idolatria. Você sabe como é que isso aqui virou idolatria? É só não priorizar Jesus na minha vida. Na hora que eu priorizo Jesus, isso aqui é para virar templo de Deus, saudável, alegrar o Espírito Santo. Então, se nós não dedicar como sacrifício, né, isso aqui é para ser queimado no altar. E a minha grana é para ser queimada no altar. E a minha sabedoria que Deus me dá
é para ser queimada no altar. Tudo é para servir a Deus. Amém, querido? E se nós buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Amém? Gente, é o seguinte. Vocês viram ali a questão de joelho? Agora olha bem, lá em Efésios 3,14, desculpa, filho. Ó, por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Glória a Deus. E peço a Deus, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder, para que sejam espiritualmente fortes. Como é que Paulo ora? Ele se coloca diante de Deus porque de joelho, né? Tem alguma coisa que você faz de joelho, né? Que faz com que Deus possa ser o Deus da tua vida, porque até o diabo quer que você dobre o joelho para Ele. Dobrou para Ele, pode pedir, que aí você é dele. Então, tem um ditado, né, que mostra bem claro. Fala assim: você pode orar que jeito? Diga comigo, de pé. Fala assim, fala sentado, tomando banho, fazendo necessidade. Você pode orar também deitado. Diga comigo, deitado. Fala assim, mas de joelho é melhor. Então é um ditado antigo, né, Raquel? Como é que ora? De joelho é melhor. Nós não estamos falando que não pode. Você pode orar de todo jeito. Mas sempre lembre, de joelho é melhor. Sempre vai ser assim, de joelho é melhor, porque é diante de um rei, ninguém chega de cabeça erguida assim não, ó. Diante de um rei, diante de uma autoridade, a gente chega, né, prostrando. Amém, querido? É isso que eu queria falar essa noite. Eu quero que vocês gravem isso. As posições, da maneira que nós adoramos, ela tem significado espiritual. Glória a Deus. Vamos supor assim, né? Louvor. Você vai ver que tem versículo na Bíblia que fala de procissão. Como é que os caras iam, né? Então os caras iam para a igreja, eles se reuniam e iam juntos, já iam cantando com brados, né? Salmos, acho que é Salmos 4, que fala lá. Que nós e meus companheiros, nós vamos para a casa do Senhor, né? Em procissão com brados de louvor. Mais ou menos assim está escrito lá. Então o que acontece? Nós temos que entender que nós temos que, quando nós falamos, vamos para a casa do Senhor, vamos para a casa do Senhor, nos alegremos. Se eu pedir para alguém alegrar, se eu falar para a Suzana aqui, Suzana, alegra-se, é porque ela está alegre? Não, se ela estiver muito alegre, eu vou falar o contrário, calma menina, devagar, né? Se a gente manda alegrar é por quê? Se a Bíblia manda alegrar é porque nós podemos estar abatido, triste. Então quando você escuta assim, alegrai-vos, né, significa que você deve estar trombudo, você deve ter cabisbaixo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você gosta que um colega teu de trabalho, um colega teu, um filho teu, chegue perto de você trombudo, assim? Dá prazer? Dá, gente? Não dá, né? Então, por exemplo, a pessoa pode estar triste. Se ela olhar para você e se alegrar, significa que ela te ama, que ela gosta de você. Se você olhar para uma pessoa triste, você está mostrando, está declarando para ela que você não tem esperança nenhuma, que ela é a alegria tua, que ela é coisa. Então, diante de Deus nunca é um pecado você chegar triste diante de Deus. Diga comigo, é pecado chegar triste diante de Deus. Para você chegar triste diante de Deus, você tem que usar estratégia.
né? Você tem que chegar à estratégia, tem que falar: ó, Senhor, estou na tua presença porque eu estou triste, Deus. Até a tristeza tem que saltar de alegria. Porque até diante de ti, até a tristeza salta de alegria. Então está falando o seguinte: eu estou triste, mas eu chego diante de Deus, né? A tristeza minha vai se alegrar na presença de Deus. Então não tá falando que você não tem direito de ficar triste. Está falando que você tem que tomar cuidado, porque a tristeza não pode ser uma ferramenta para te afastar de Deus. A tristeza tem que ser uma ferramenta para estar atraindo Deus com autoridade no mundo espiritual. Então, olha, eu estou triste, né? Estou triste. Hoje mesmo, eu vim atribulado para a igreja. Pensa um homem atribulado hoje. Pergunta para a Rose, vocês verem. Eu falei para a Rose, vamos mais cedo. Qualquer pessoa atribulada, ela nem quer vir na igreja, e se vir, vem tarde. Eu já vim mais cedo, por quê? Porque eu já sei a estratégia, como é que funciona o mundo espiritual. Então eu vim mais cedo para orar, para coisa, e decidi entrar. A irmã estava aqui já, parecia que eu estava atribulado, irmã. Fui lá, cumprimentei a irmã. Por quê? Porque você tem que ter esse tipo de comportamento, é o sacrifício que você faz. É um altar teu que está sendo queimado. Glória a Deus. Então, nós temos que aprender esses princípios. De joelho é melhor. De joelho vai trazer autoridade. Vamos levantar e vir aqui para frente? Glória a Deus. Deixa eu dar mais um toquinho com você, querido. Ó, diga comigo assim: orar em língua. Fala: quem ora em língua, ora a Deus. Aleluia. Fala de novo: quem ora em línguas, ora a Deus. Fala assim: porque em espírito, ele diz coisa secreta para Deus. Subidai candeito te